minha gente, a paz do Senhor Jesus, graças a Deus, hoje é segunda-feira e nós estamos retomando a leitura da Palavra de Deus, desta vez é Atos capítulo 8, e nós queremos orar, agradecer a Deus pela oportunidade. Meu desejo é que você seja mudado, seja transformado, que você seja impactado e que a Palavra de Deus possa forjar em você um ser humano melhor, mais forte e muito mais que vencedor. Vamos orar, pedir a bênção de Deus? Senhor, nós queremos te agradecer pelo teu grande amor para conosco. Te louvamos pela tua palavra e pelo teu Espírito, que nos ajuda na interpretação. Pedimos que seja conosco em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então, Atos capítulo de número 8. E Saulo estava aprovando o assassinato de Estevão. Daquele dia em diante, estabeleceu-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e derramaram seus corações em pranto por seu martírio. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, invadindo casa após casa, arrastando homens e mulheres para jogá-los ao cárcere. Enquanto isso, os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade da Samaria, ali lhes anunciava a Cristo. Assim que o povo ouviu a Filipe e viu os sinais e maravilhas que ele realizava, deu unânime e absoluta atenção ao que ele ensinava. Porquanto os espíritos imundos abandonavam a muitos aos berros, e um grande número de paralíticos e aleijados eram curados. E por este motivo grande alegria sobreveio àquela cidade. Havia um homem chamado Simão, que há algum tempo vinha praticando feitiçaria na cidade, e isso impressionava toda a população de Samaria. Ele se dizia poderoso e notável, e todas as pessoas, das mais simples às mais ricas, davam-lhe grande crédito e exclamavam: este homem exerce um poder divino, chamado o Grande Poder. E muitos o seguiam, pois vinham sendo iludidos por ele há bastante tempo, por meio das suas artes mágicas. Contudo, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome do Senhor Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens quanto mulheres. O próprio Simão, da mesma forma, creu e foi batizado, e acompanhava com curiosidade a Filipe por toda parte, contemplando perplexos grandes sinais e maravilhas que eram realizados. Então os apóstolos de Jerusalém, ouvindo que o povo de Samaria havia acolhido a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, assim que desceram até eles, oraram para que recebessem o Espírito Santo, porquanto o Espírito ainda não havia sido derramado sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Sendo assim, à medida em que Pedro e João lhes impunham as mãos, recebiam estes o Espírito Santo. Observando Simão que o Espírito era concedido por meio da imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: dai-me também a mim este poder, para que a quem eu impuser as mãos ganhe o Espírito Santo. Diante disso, replicou-lhe Pedro: que o teu dinheiro siga contigo para a tua perdição, pois intentastes comprar por meio dele o dom gratuito de Deus. Tu não tens parceria nem porção nesse ministério, porque o teu coração não é honesto perante Deus. Arrepende-te, portanto, dessa tua malignidade e ora ao Senhor. É possível que te seja perdoado a intenção do teu coração. Pois vejo que está cheio de amargura e atado pelos laços do pecado. Entretanto, Simão lhes respondeu: orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste sobrevenha a mim. Com a morte de Estevão, houve uma grande perseguição em Jerusalém, porque a ordem de Jesus era que eles tivessem saído por todos os lugares pregando. Eles ainda estavam reunidos ali em Jerusalém. Muita gente estava crendo, alguns dos sacerdotes começaram a crer, e eles ficaram ali.
Estava muito cômodo ali. E Jesus permite que essa perseguição venha com a morte de Estevão, e todos se dispersaram. Apenas os apóstolos ficaram em Jerusalém. E todos saíram. E por onde eles passavam, eles pregavam a mensagem do Evangelho. As pessoas iam se convertendo, os sinais, as curas, os milagres, aquilo que Jesus prometeu para eles, realmente estava acontecendo de fato e de verdade. E aí, no meio de tudo isso, Filipe pregando na região da Samaria, um certo homem chamado Simão, que fazia mágica, o cara era o Mr. M, e o pessoal tinha uma admiração por ele, porque ele fazia truques e mágicas, e com certeza aquilo ganhava a atenção de todo o povo. E aí diziam que ele tinha um grande poder, alguma coisa assim. E aí todos creram com a pregação do Evangelho, inclusive ele começou a seguir os apóstolos de perto. Aliás, começou a seguir a Felipe de perto. E a palavra nos conta que quando os apóstolos souberam que foram até a região da Samaria, onde Felipe estava, Pedro e João, e eles impunham as mãos sobre os irmãos, eles recebiam o Espírito Santo. E aí o tal do outro Simão aqui, que era mágico, ofereceu dinheiro. Falou, puxa vida, eu gostaria de ter esse dom também. Vendam para mim, eu pago, para que eu possa impor as mãos sobre as pessoas e eles receberem o dom do Espírito Santo. Ainda hoje a gente vê muito isso. As pessoas acham que é por dinheiro, e tem outros que tentam se apoderar de cargos e de posições pagando para alguém. Meu irmão, observe muito bem o que Pedro disse aqui para esse moço. Falou, olha, ora a Deus, talvez Deus ainda te perdoe, porque teu coração é maligno, rapaz. Tu tá querendo comprar o dom de Deus, o dom do Espírito Santo de Deus. Tu acha que é possível comprar isso por dinheiro? É o dom gratuito de Deus. É presente de Deus para cada um de nós. Você está querendo comprar isso com dinheiro? E havendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João regressaram a Jerusalém, pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos. Então o anjo do Senhor falou a Filipe e lhe ordenou, apronta-te e vai em direção ao sul pelo caminho do deserto que desce de Jerusalém a Gaza. Ao que ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, alto oficial, administrador de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus, e retornando para casa, sentado em sua carruagem, ia lendo o livro de Isaías. E aconteceu que o Espírito disse a Filipe, aproxima-te e acompanha essa carruagem. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou, compreendes o que está lendo? Ao que ele respondeu, como poderei compreender, a não ser que alguém me explique? E pediu a Filipe que subisse e sentasse ao seu lado. O eunuco estava lendo essa passagem das Escrituras. Ele foi levado como ovelha para o matadouro e como cordeiro mudo diante do seu tosqueador. Assim ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação, a justiça lhe foi negada. Quem poderá contar a respeito dos descendentes dele, uma vez que sua vida na terra foi tirada? Então o eunuco indagou a Filipe, por favor, peço-te que me esclareça sobre quem o profeta está falando, de si mesmo ou fala de algum outro? E Filipe, tomando a palavra, iniciando por aquela mesma passagem das Escrituras, pregou-lhe o Evangelho. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. E foi quando o eunuco observou, eis aqui a água, que me impede de ser batizado? Ao que Filipe orientou-lhe, tu podes, se crê de todo o teu coração. Em seguida declarou o eunuco, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para que parassem a carruagem, então Filipe e o eunuco desceram a água, e Filipe o batizou. Quando estava saindo da água, o Espírito do Senhor, de repente, arrebatou a Filipe, e o eunuco não o viu mais. Contudo, pleno de alegria, seguiu o seu caminho. Entretanto, Filipe apareceu em Azoto, e indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Olha só que coisa, Filipe estava pregando lá na região onde os apóstolos Pedro e João foram visitá-lo. Filipe aqui era um dos diáconos, daqueles 7 que escolheram, amigo de Estevão.
E aí o Espírito diz, Filipe, desce para a estrada que vai de Jerusalém para Gaza, desce lá, eu tenho um negócio contigo lá. E ele vai. E ele vê uma carruagem. E aí Deus diz, olha, corre e acompanha essa carruagem. E ele ouve o eunuco. O eunuco era um homem castrado, um negrão da Etiópia. E ele era o encarregado de todos os tesouros da rainha. E na verdade é um ministro da fazenda, na verdade, entende? E ele estava lendo o livro de Isaías, mas não compreendia. Filipe pergunta, ele falou, eu não estou entendendo. Ele falou, sobe aqui e me explica. E ele subiu e começou a falar, e a palavra foi tão poderosa que ele disse, poxa, tem água ali, o que me impede de ser batizado? O próprio eunuco falou. E Filipe, se você crê de todo o seu coração, falou, eu creio que Jesus é o Senhor. E aí eles desceram, foram batizados, e na saída da água, Filipe foi transladado. Ele simplesmente desaparece dali e aparece lá em Azoto, numa outra cidade. Que maravilha é essa? Ele simplesmente foi transladado. Deus teletransporta Filipe de um local para outro. O eunuco não viu mais a Filipe, mas voltou para casa contente, com o coração transbordando de alegria por ter sido batizado e ter realmente tido esse encontro com Jesus Cristo. A palavra de Deus é muito poderosa. O ministério de Jesus é muito poderoso. Às vezes eu não entendo porque as pessoas ignoram uma coisa tão simples que é ler as Escrituras. Não sei se o coração não se alegra com a leitura das Escrituras, mas é maravilhoso você poder perceber que você hoje é continuidade daquilo que os discípulos foram. Nós somos essa continuação. Esse mesmo Espírito que teletransporta que se preocupa com um eunuco, com um homem castrado, que se preocupa com uma pessoa simples, que dá atenção para qualquer que seja a pessoa, que se volte o coração para ele. E Jesus é poderoso. Aprenda a amá-lo. Aprenda a obedecer a sua palavra. Eu creio que você será uma pessoa bem melhor. Que Deus te abençoe. A gente se encontra aqui amanhã. Até lá.